Só no estado de São Paulo, 57 pessoas desaparecem diariamente. Violência doméstica, abuso de álcool e o uso de drogas são os principais motivos que justificam os altos índices de sumiço de crianças e adolescentes de casa. No município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, apenas 4 meninos continuam desaparecidos. O trabalho da Fundação Criança tem ajudado na localização e busca dos pequenos e também de adolescentes. Nós tínhamos aqui na cidade uma cadeia para adolescentes, que era chamada de Celinhas da FUBEM, que era uma antiga fundação que nós tínhamos aqui. Esta porta fazia parte desta cadeia de meninos. Por bem, achamos que nós deveríamos derrubar, acabar com esse serviço na cidade e oferecer outros serviços, que eram as medidas socioeducativas para adolescentes que cometiam atos infracionais, com medidas em meio aberto, que era a liberdade assistida e a prestação de serviços. Este é um dos trabalhos que a Fundação Criança de São Bernardo do Campo realiza para ajudar no resgate de crianças e jovens em situação de risco. Aqui, meninos e meninas são atendidos em programas socioculturais que têm como objetivo acolher, educar, capacitar, resgatar a cidadania e garantir os direitos humanos de pequenos brasileiros. Nós temos hoje 5 unidades que ficam em bairros periféricos da cidade, que têm muita carência, são bairros que são destituídos de recursos, de governo e de comunitários mesmo, e a gente atende uma média de 200 crianças por dia nesses espaços. Mas a nossa meta mesmo é trabalhar vínculos e fortalecimento. Na tentativa de reduzir conflitos gerados entre pais e filhos, a Fundação Criança investe em ações preventivas, o que tem reduzido significativamente o número de jovens que fogem de casa. Nós já observamos que o nosso investimento tem que ser nesta linha, de trabalhar conflito familiar. Para a diretora da Fundação Criança, a prevenção garante o fortalecimento dos vínculos familiares. Hoje, o que nós observamos é que nosso investimento tem que ser mesmo na área da prevenção. E nós estamos reorganizando esse programa para que a gente trabalhe preventivamente com ele. Essa exposição fotográfica itinerante veio numa proposta de sensibilização social, porque o desaparecimento é um tema assim, será que acontece isso mesmo? Desaparece pessoas? E às vezes precisa se mostrar que tem rostos, tem nomes e tem famílias que estão atrás. Outra iniciativa da Fundação Criança é o Serviço de Enfrentamento ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes. Criado em 2007, o programa Reencontro recebeu quase 1.500 notificações de desaparecidos em toda São Bernardo do Campo. Desse total, 860 casos foram solucionados com a ajuda do programa. As famílias nos procuram espontaneamente, encaminhada por uma delegacia chamada Delegacia Seccional, que rege as 7 delegacias do município, onde encaminha toda a feitura de boletim de ocorrência de criança de 0 a 18 anos e também encaminhamentos do Conselho Tutelar. A psicóloga Vânia Brito, há 8 anos, atua no enfrentamento do desaparecimento de crianças e jovens. Ela é cofundadora do Movimento de Pessoas Desaparecidas do Brasil. O que a gente vê para avançar nessa questão é um trabalho, assim, ver o tema desaparecimento
como uma ação transversal nas políticas públicas. Então, tem que corresponsabilizar uma ação de todas as secretarias, principalmente a Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde, Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos. Para a coordenadora do projeto Reencontro, a legislação brasileira referente ao desaparecimento de pessoas não é cumprida pelos órgãos competentes. Existe uma lei, que é uma lei estadual, onde obriga todas as unidades de acolhimento institucional e de hospitais notificar num período de 12 horas a Delegacia de Pessoas Desaparecidas aqui no estado de São Paulo, DHPP, para falar que encontrou-se uma pessoa, né? E a pessoa chegou em determinado estado. Que delegacia as mães devem recorrer no momento em que dá falta da criança em casa? Em qualquer delegacia mais próxima à sua residência. Tem a Lei 11.259, que preconiza o registro imediato. Isso, as mães, se elas elevarem um não como respostas dentro das delegacias, cabe a elas procurarem respaldo dos equipamentos públicos ou levar para a corregedoria, né, que houve uma recusa. Porque a pessoa que nega fazer o boletim de ocorrência, ela está fazendo um crime de prevaricação e ela pode sofrer processos administrativos. Para a psicóloga, o uso da internet pode representar um perigo para as famílias. O aliciamento na internet é um fenômeno atual que precisa ser combatido. Tem que se haver dicas, os pais têm que monitorar os seus filhos na internet, saber em que redes sociais entram, que colegas virtuais são estes, porque eles usam desse recurso para levar as nossas crianças, nossos adolescentes para longe. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, criou, em 2004, o projeto Caminho de Volta. A finalidade deste programa é auxiliar as famílias a encontrarem seus filhos desaparecidos, usando a tecnologia do DNA. O projeto ainda garante apoio psicológico às famílias de crianças e adolescentes que sumiram de casa. O projeto Caminho de Volta usa a tecnologia do DNA para ajudar na identificação de crianças e adolescentes desaparecidos. O banco de DNA é gerado a partir de amostras de material genético dos pais que procuram os filhos. Toda vez que uma criança é encontrada sem filiação conhecida e uma autoridade encaminha essa criança ou esse material biológico para confronto no nosso banco, nós fazemos essa comparação. Então, só existe um pai e mãe, biologicamente falando, possível para cada uma dessas crianças encontradas vivas ou mortas, né? Se essa comparação for positiva, esse caso está resolvido. Se essa comparação não for positiva, esse perfil de DNA da criança fica arquivado num banco que nós chamamos de questionável, banco de DNA questionável, e todos os dias, quando uma família nova entra no projeto, nós comparamos com as crianças que estão lá. E todos os dias que entra uma criança nova, a gente compara com todos os pais que estão no nosso banco. Então, isso permite um reconhecimento de filiação até mais tarde, né? O que é muito importante. A médica geneticista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Gilca Gataz, é a coordenadora do projeto Caminho de Volta. Nós temos mais de 1.000 famílias inscritas no programa e a gente tem capacidade de atender, inclusive, um número muito maior dentro do projeto. Resta essa divulgação, resta a população saber que pode nos procurar, que tem acesso a esse programa, e essa divulgação que a própria mídia ajuda a fazer desse tipo de ação. Criado em 2004, na Faculdade de Medicina da USP, o projeto Caminho de Volta tem como foco a tecnologia, pesquisa e políticas públicas. Quando nós nos demos conta que são em torno de 9.000 crianças e adolescentes que desaparecem por ano só no estado de São Paulo,
e de que existia muito pouca informação sobre as razões desse desaparecimento, o que aconteciam com essas crianças enquanto desaparecidas, nós achamos que seria uma área importante da universidade se envolver, tanto na questão da pesquisa, quanto no fato de poder oferecer para essa área do conhecimento a tecnologia do DNA, né? Um banco de DNA para ajudar na identificação dessas crianças e adolescentes quando encontrados. A geneticista Fernanda Gonçalves, do Laboratório de Medicina da USP, vai mostrar agora como é feito o exame para a identificação humana. Primeiro ela tira uma gotinha apenas de sangue e vai mostrar para a gente em seguida como é feita essa identificação. Eu vou emprestar meu dedo para ela colher essa gota. A gente faz a coleta do sangue da polpa do dedo, apenas um furinho, né, com aquela mesma agulhinha que a gente faz para a coleta de sangue das pessoas que têm diabetes. E a gente pega essa gotinha de sangue, então, e transfere para um papelzinho chamado papel de FTA, que ele absorve esse sangue. A partir desse sanguezinho, então, a gente vai conseguir fazer a análise do DNA da Solange. E assim é feita para a identificação das crianças desaparecidas. Perfeito, exatamente. Bom, então, dessa gotinha de sangue que eu coletei da Solange, a gente vai fazer um furinho nesse papelzinho que a gente coletou o material. Desse único furinho, então, eu consigo obter o perfil de DNA da Solange. Depois de processarmos, então, em 24 horas, nós temos o resultado do perfil genético da Solange, que será analisado por nós. Sendo que cada indivíduo na população apresenta um perfil genético diferente do outro indivíduo. Qualquer família que tenha um filho desaparecido e precisar de ajuda pode entrar em contato com o projeto Caminho de Volta. Nosso site é www.caminhodevolta, tudo junto, .fm.usp.br. O Tribunal de Justiça de São Paulo criou uma comissão especial para investigar o tráfico de pessoas no estado. A comissão é composta por magistrados, representantes da Secretaria de Justiça, deputado estadual e das polícias federal, civil e militar. O Tribunal de Justiça de São Paulo, há 1 ano, combate o tráfico de pessoas por meio de um trabalho da comissão que é presidida pela desembargadora da 10ª Câmara Criminal, Maria de Lourdes Rachid. Essa comissão é nova e, salvo engano, é a única comissão ligada à presidência de um Tribunal de Justiça. E o que vem sendo trabalhado em termos de políticas públicas ou mesmo de pesquisa sobre o assunto? O primeiro passo foi tentar descobrir o que nós tínhamos no estado de São Paulo com relação ao tráfico de pessoas. E foi um número razoável, porque é um crime muito temeroso e muito difícil de ser descoberto. Então, a partir dessa comissão, nós investigamos com todos os juízes, quem estava tratando desse assunto, e chegamos a algum número, um número pequeno, mas chegamos. E a partir daí nós temos tido notícias, então eles mandam e-mails contando de casos, acompanhamos pela imprensa. Existem cidades do interior aqui do estado de São Paulo que estão sofrendo pelo tráfico de pessoas, que a polícia já está tomando providências. O juiz da Vara de Infância do Estado, Paulo Fadigas, integra a mesma comissão que a desembargadora Rachid. A comissão é de fundamental importância de ser um foro de debate e, principalmente, de distribuição do conhecimento para a formação da rede. Porque o Poder Judiciário, por si só, não vai poder atender a vítima, tampouco praticar a persecução criminal. E, se fizer, vai fazer de uma forma não profissional. Então, os membros da comissão, tendo conhecimento do caso, se estabelece um fluxo de trabalho adequado para o atendimento da vítima ou para a persecução do crime. É de fundamental importância
essa rede. Sem rede não dá para, não vou dizer nem combater, mas não dá para atender essa demanda. O Dr. Fadigas afirma que todos os crimes que envolvem o sumiço de pessoas são difíceis de serem provados. Todo. Por quê? O traficante é visto, à primeira vista, como amigo do traficado. O traficado, a gente não consegue nem chamar de vítima. Há um protocolo em que se diz que é o afetado pelo tráfico. Por que afetado pelo tráfico? Porque se sente amigo. Imagina só, no meu caso, a menina estuprada 16 vezes na floresta do Congo. Vem o traficante e oferece. Você não quer trabalhar no prostíbulo no Brasil? O cara está salvando aquela menina da morte numa floresta africana. E ela veio. Logo, depois quando ela chega aqui, ela vê que aqui é um país sério, que o Estado de Direito predomina e vê que pode ter uma vida melhor. Mas, até então, o traficante era o cara que estava salvando. Ou, muitas vezes, aquela pessoa afetada pelo tráfico, ela replica e passa a ser traficante. São Paulo é o estado que mais desenvolve ações para o enfrentamento de pessoas desaparecidas. Há 2 anos foi criada uma comissão especial para tratar do assunto. O objetivo dela é um grande cadastro, né, de todas as crianças no estado de São Paulo. Por quê? Porque no desaparecimento da criança, se você tiver um banco de dados atualizado das fotos dessas crianças, e também, possivelmente, do DNA, nós teremos um caminho encurtado para chegar a encontrar a criança. Nós temos aqui em São Paulo um aproveitamento de 75% das crianças que desaparecem, a Polícia de São Paulo consegue esclarecer esse caso. Agora, esse mês de março, iniciarmos esse processo de fotografar. Primeiro, todas as crianças e adolescentes matriculados na rede estadual de ensino. Depois, em convênio com as prefeituras, as crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino, isso eu digo de todos os municípios do estado, dos 645 municípios. E, posteriormente, a rede particular. Aí nós esperamos alcançar aí um índice de 90% a 95% de crianças e adolescentes do estado de São Paulo fazendo parte do nosso banco de dados fotográficos das crianças de São Paulo. Segundo o coordenador da comissão, Marco Antônio Castelo Branco, a prevenção é o antídoto contra o desaparecimento de pessoas. Principalmente prevenir. Nosso trabalho é de prevenção, basicamente. Não deixar desaparecer. Instruir o pai, instruir a mãe, instruir o responsável e principalmente a própria criança. A promotora de Justiça de São Paulo, Eliana Vendramini, é coordenadora do Programa de Identificação e Localização de Desaparecidos. Ela explica como funciona o PLID na prática no estado. Aqui em São Paulo, nós não só cadastramos as pessoas desaparecidas. Nós formamos um procedimento para cada uma dessas pessoas. Fazemos pesquisas documentais básicas que já são do convênio do Ministério Público, como, por exemplo, Receita Federal, a ARISP, que é um registro de imóveis, fazemos Infocrim, que é registro criminal, tudo, quer dizer, o mais amplo possível para encontrar essa pessoa pelas vias normais. Assim já aconteceu o encontro de uma pessoa aqui no Ministério Público de São Paulo, ou seja, pela simples presença do Estado auxiliando os parentes do desaparecido. Depois disso, nós fazemos ainda uma busca ativa. Essa busca ativa, ela faz com que nós formamos uma rede junto com os serviços, por exemplo, psicossociais da região onde essa pessoa desapareceu. A localização ela é tão real que em 4 meses nós já encontramos 5 pessoas. Inclusive 2 irmãs que estavam sumidas há 52 anos, depois de terem sido retiradas, sequestradas da casa comum do pai e da mãe pelo próprio pai. O Inclusão volta já.